Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, ou então acesse aí o seu aplicativo. Eu de propósito vou usar a revista atualizada, porque nela eu encontro a expressão que eu preciso para poder dizer para vocês que oração não é uma opção para aqueles que creem em Cristo Jesus. Olha o que diz o primeiro versículo de Lucas 18, uma parábola que fora contada por Jesus especificamente para este fim, para nos ensinar que a oração não é uma opção para aqueles que querem obedecer a Jesus. Diz assim, Lucas 18:1, e deixa a sua Bíblia aberta neste capítulo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É interessante quando nós olhamos para os ensinos de Jesus, e ele fez isso de uma maneira muito intensa, ou seja, não podia perder tempo. Irmãos, imagine que Jesus separou 3 anos do seu ministério para, em todos os instantes da sua vida, limitada pela cultura e pela necessidade de obedecer os rudimentos do mundo, Jesus só pôde usar 3 anos de sua vida para ensinar. E hoje, quando nós olhamos para isso, para o que a Bíblia está dizendo, a gente vai encontrar esta expressão forte: Jesus contando uma parábola com o objetivo de nos deixar diante do dever. Então não é uma opção, é um compromisso. É um compromisso que eu tenho, já que faço uma declaração de que creio na palavra de Deus, creio em Jesus. Aí ele conta essa parábola, e a parábola é bastante desafiadora, porque você vai encontrar aqui esta realidade. Olhe comigo para o restante dessa parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, que parábola maravilhosa, que ensinos, que desafio. Jesus usando uma situação do seu cotidiano, a estrutura das cidades de Israel, dos vilarejos, das vilas de Israel naquele tempo, a figura de um juiz comum ao nosso conhecimento hoje, mas uma figura, irmãos, que era uma preocupação da sociedade da época. Na verdade, duas, fazia parte do alvo de qualquer governo, parar para cuidar de 2 tipos de seres, e a Bíblia fala desses seres todo o tempo: os órfãos e as viúvas. Uma categoria social eles eram meio que, havia uma preocupação de cuidar, quando o governo era justo, quando
a pessoa era uma pessoa que quer agradar a Deus, deveria fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, ter uma preocupação especial com essas pessoas. E Jesus então usa esta realidade para nos ensinar o dever de orar sempre. Por quê? Porque oração é uma prática de uma conversa que a gente tem com Deus, e a realidade muitas vezes nos faz parecer que estamos falando sozinhos, mas quando nós paramos e pensamos no Deus que cremos, e um dos seus atributos é que Ele é um Deus onisciente, a gente sabe que eu não estou falando sozinho. Então Deus usa o que a gente chama de um antagonismo, ou seja, um fato antagônico, algo que vai mostrar quem é Deus, olhando para uma coisa totalmente contrária ao Senhor, que é a iniquidade, que é um homem totalmente desprovido de amor e de respeito aos princípios da palavra. Deus também vai usar dessa situação, de uma pessoa necessitada, que tinha que fazer parte da preocupação da sociedade da sua época. Deus também vai dizer de que nós precisamos olhar para esta realidade e jamais colocarmos a oração como algo opcional na minha vida, por conta da expressão forte que Jesus usa quando Ele diz o dever. Você está sem saída. Não estou a fim de orar, dá seus pulos. Vai falar com Deus de que é assim que você está. E eu acho impressionante que Jesus diz isso, e Ele usa essa parábola para nos chamar a atenção, por exemplo, sobre o tempo de Deus, o tempo em que nós vivemos. Irmãos, essa mulher vivia em um tempo não muito diferente de nós, em que a justiça não é algo que nós sentimos com muita vibração. A gente vê uma realidade assim, a vida não é justa. A gente vê uma realidade em que muitas vezes nós nos desanimamos diante de algumas situações, cansamos muitas vezes diante de algumas situações. E aí a Bíblia vem dizer que esta era a realidade daquela mulher. Vivia em uma cidade e dependia de uma pessoa que não tinha nenhuma consideração pelos homens e nem por Deus. Mas aquele homem, em um momento de lucidez, decide julgar a causa daquela mulher, que vivia em uma situação não relatada pela Bíblia, mas me parece que estava muito ligada ao desrespeito que alguém estava tendo com ela, por não atendê-la nas suas necessidades. E ela chama essa pessoa do seu adversário. E é aqui que entra a nossa necessidade de olhar: como vou enfrentar as minhas adversidades, se não da maneira mais eficaz que tem, através da oração. E a oração que me traz a convicção de que eu estou falando com um Deus justo. Quando Jesus diz assim: atenta para o que fez este homem, compare este homem que num relance assim atendeu aquela mulher, agora pense no seu Deus, o Deus justo.
Aquele homem tinha suas motivações, vou atender logo essa viúva, para ela não ficar me tirando da minha zona de conforto, e vai ficar aí. Era uma mulher muito insistente, alguns poderiam ter desistido já, mas ela estava ali. A Bíblia chega a dizer assim, nessa questão do tempo, por algum tempo, aquele homem recusava, versículo de número 4, mas finalmente, ele resolveu atendê-la. Então no versículo 6, Jesus faz essa comparação: ouçam o que diz o juiz injusto. Aí ele faz a pior das comparações, o extremo do mal com o extremo do bem, não que é a pior das comparações, mas o maior desafio. Ele diz assim: acaso Deus não fará, olha aqui irmãos, olha como nós precisamos orar, acaso Deus não fará justiça? Por que Jesus não poderia usar essa oração para nos estimularmos a orar, dizendo: acaso Deus não vai atender o seu pedido? Sim, Ele vai atender o seu pedido, mas no critério dEle, e não no meu critério. Eu acho impressionante, por que Jesus usa essa expressão. Nós temos aqui, irmãos, dois momentos de muita necessidade de atentarmos para isso. Primeiro, é o nosso dever, orar sempre e nunca esmorecer. Depois, Jesus pega aquela situação de que você tem que ser perseverante, você tem que ser insistente, você não pode desistir. Aí depois você tem que ficar na expectativa de que o Deus justo vai te atender, e Ele vai te atender, mas dentro da prerrogativa da sua justiça, não da minha, não do meu desejo, mas diante da prerrogativa de um Deus justo. E a justiça de Deus, ela não cai naquele parâmetro de a justiça tarda, mas não falha. Irmãos, eu quero que você creia nisso que vou afirmar agora, porque isso me traz muita paz. A justiça de Deus, ela precisa ser desassociada do que vem na nossa mente, que é a história de castigo, não é? A justiça de Deus é o estabelecimento da vontade de Deus. Então, isso traz paz para mim. A justiça de Deus está acontecendo todo o tempo todo. E eu preciso me render a isso, ainda que muitas vezes eu não sinta, ainda que muitas vezes eu não veja, ainda que muitas vezes aos meus olhos e a minha avaliação, não é isso que está acontecendo. Mas a Bíblia, nesta parábola que nos ensina, fala que depressa, versículo de número 8, eu lhes digo que Ele lhe fará justiça, e depressa, ou seja, no tempo e no modo dEle. Aí vem a pergunta que Jesus faz, que é o terceiro elemento fundamental para nós nessa noite: uma atitude de fé. Eu preciso crer, irmãos, eu preciso crer. Aí Jesus faz essa pergunta constrangedora: por acaso, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está me chamando a atenção, Senhor, cuidado. A fé pode se extinguir no coração de todos, menos no seu. Você precisa ter esta afirmação dentro de você, de que você tem um Deus justo, e esse Deus justo, na sua justiça, faz o que é preciso, e não o que eu estou querendo. Aquele juiz teve um tempo de lucidez na sua justiça, porque aquela mulher, ela merecia alguns cuidados por ser viúva.
E ele deixa bem claro de que ele vai ser favorável àquela mulher. Mas o que a Bíblia nos chama a atenção? Se uma pessoa ruim, se uma pessoa sem temor de Deus, se uma pessoa que faz uso de maneira arbitrária da sua função, está fazendo o que é certo, imagine Deus. Esta é o desafio. Aí vem você e eu, com a minha natureza humana, fraca, debilitada, sensível. Irmãos, tem hora que nós somos invadidos por alguns sentimentos. Você fala assim: mas por que eu estou sentindo isso? Aí eu preciso me posicionar, já que creio na palavra, e não deixar que algo que está diminuindo, há uma expectativa de que não vai se encontrar. Quando Jesus pergunta assim: por acaso quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Os discípulos, ouvindo aquele ensinamento, falam assim: olha, está aí uma coisa que é rara, é crer nesse Deus justo, é crer nesse Deus que está fazendo o que é preciso, é crer nesse Deus que age de maneira em que Ele não demora para nos atender. E aí onde vem? Onde vou me envolver com essa realidade? Na sua vida de oração. Na sua vida de oração. Falar com Deus sempre vai levar-nos a viver a palavra inteira da palavra oração. Dentro da palavra oração existe 3 letras finais, que é ação, agir. É o que essa mulher nos ensina. Ela agiu, ela ficava insistindo ali, ela ficava não esmorecendo. Algumas Bíblias vai dizer assim sobre o dever de orarmos sempre e não esmorecer. O dever de orarmos sempre e nunca esmorecer. Que desafio, né, irmãos? Quando que eu consigo isso? Entendendo de que esta é a minha parte, para experimentar a justiça de Deus, para vivenciar o determinar da vontade dEle na minha vida, eu preciso estar orando e orando sempre. E quando eu estiver cansado, quando eu estiver esmorecendo, compartilhar com Ele: Senhor, está difícil hoje, está difícil hoje, está difícil até de falar contigo, está difícil até de raciocinar, mas eu quero compartilhar contigo a minha dificuldade. O que vai acontecer conosco? Estaremos exercitando a expectativa do que o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus é o que vai acontecer comigo. E o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus, irmãos? Olhe para Romanos capítulo 12. Olhe para Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, por favor. A Bíblia vai dizer assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos aplaudi-lo por isso, irmãos? Mas quando é que eu vou ter essa tranquilidade assim? Orando, rasgando o seu coração. Eu gosto de ler o livro de Salmos, quando eu vejo o salmista rasgando o coração dele, falando até besteira, falando até coisas que não devia falar, mas ele abre o coração diante de Deus. E o que me vem à memória agora, é o que sempre me vem à memória, é no Salmo 13, que o salmista diz assim: até quando, Senhor,
Até quando o Senhor esquecerá de mim? Olha que doideira, Deus não esquece de ninguém. Por isso, quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Você não pode ter dúvida nenhuma que a sua vida de oração, ela não é opcional. Até quando você não está com vontade, fale com Deus sobre a sua ausência da vontade, mas fale. Tome alguma atitude em cima daquilo que você está tratando com Deus. Se for desânimo, levanta, vá fazer alguma coisa. Se Deus te direcionar para você tomar alguma atitude abençoadora com relação a alguma pessoa, vai e faça, haja, orar, ação, haja. A vida contemplativa de oração, que é aquela que eu separo momentos, ela tem que ser circunstancial, mas uma vida do dever de orar sempre. E quando Jesus usa o exemplo aqui, é de alguém que está agindo, buscando o Senhor, com atitudes. Aí você vai se acomodar ao que a Bíblia diz, que Deus é justo, Ele me atende, Ele faz justiça, a justiça não é só castigo, a justiça é a determinação da sua vontade, e Ele faz isso depressa, e eu preciso exercitar, irmãos, porque Jesus avisou, se é uma coisa que vai faltar para as pessoas se relacionarem assim com Deus, é a fé de que Ele é esse Deus que Ele diz quem Ele é, um Deus justo. Então, oração não é opção, oração é um dever, segundo Jesus, no capítulo 18, versículo 1 de Lucas.